Olá! Você já está aí? Já pegou a sua xícara de café? O seu chá? O seu chimarrão? Bem-vindo! Bem-vinda! Que bom que você conseguiu preparar o seu café, tomar o seu café com presença. Que assim seja. Que tenha acontecido isso na sua vida. E vamos convidar pessoas para tomar café com a gente? Que tal? É meio que solitário tomar um café sozinho. Então, bem-vindo para você que conseguiu chegar aqui na nossa conversa, nesse café com Silvia. E hoje é café com epigenética. Um nome diferente, um nome, uma palavra que a gente acaba ouvindo no dia a dia, mas que parece estranha, parece complicada, mas é tão simples porque se trata do nosso dia a dia, do que fazemos no dia a dia. Então, vamos iniciar com a proposição, nos colocar em conexão com a nossa essência, pegar o nosso líquido. Eu falo sempre do café porque sou uma amante do café. Tá quentinho, tá gostoso, saboroso. Eu também uso um óleo essencial para fazer conexão. Você faça algumas respirações, se tiver o óleo essencial, faça com ele. Hoje eu escolhi o laranja selvagem, né, o Wild Orange. É um cítrico, a gente precisa equilibrar, a gente precisa melhorar o humor, melhorar as energias. E os cítricos, eles são muito especiais nesse sentido. Faça uma combinação de qualquer óleo com um cítrico. Você vai ver a transformação que isso vai ser. E coloca um cítrico na sua vida. Ele vai transformar, ele vai potencializar o seu bem-estar, a sua saúde. Então, já conectados com o nosso líquido, da escolha de cada um, o meu café, o meu óleo essencial de hoje, e me propus hoje a falar sobre a epigenética. Porque o nosso café, né, o meu trabalho, o meu estudo, que eu chamo de Café com Silvia, tem se tornado, tem ficado mais encorpado, digamos assim. E hoje, falando em epigenética, me lembra daquele dia da conversa com a minha mãe, quando ela me disse, mas você tá pior que eu. Aí a ficha caiu, a coisa pesou, porque as nossas mães são inspirações, mas elas sofrem, eu falo pela minha mãe, elas sofrem, elas têm dores, e a gente quer ter uma vida boa, a gente quer viver bem. Então isso ativou, né, essa busca e o trabalho que eu faço. Não é assim fácil, porque tem a ver com os nossos hábitos, que nós aprendemos com eles, nós herdamos muita coisa do que a gente faz. Aprendeu no dia a dia a se alimentar, a não beber água, ninguém falou, né, sobre a importância de tomar água, enfim, hábitos saudáveis que não foram incorporados lá na nossa rotina, no nosso crescimento, né, enquanto pessoa, lá na família. Então, o que é essa epigenética e o que a gente vai falar hoje? Essa palavra que parece complicada, peço licença para vocês, mas eu vou dar uma olhadinha aqui no roteiro que eu criei, porque a gente se perde, né? Não sei se vocês também têm alguns lapsos de memória, e muitas vezes a nossa rotina corrida rouba um pouquinho dessa concentração. Então, sempre é bom a gente ter essa anotação. Seguindo, então, a epigenética, ela explica muita coisa que a gente sente na pele. E às vezes a gente analisa assim. Tem muitas pessoas, né, que mesmo com um roteiro de adoecimento na família, pessoas doentes na família, essas pessoas não adoecem. Obrigada para quem entrou, para quem tá me mandando até coraçãozinho. Amo vocês. Pessoas com histórico de doenças na família e que não adoecem, não seguem essa mesma genética, porque a genética, ela interfere, ela cria os genes que potencializam, né, que caracterizam uma vida com doenças, uma vida com limitações, mas nisso entra a epigenética. Ela entra para se promover em cima dos genes, daquilo que a gente herdou, daquilo que foi carregado no nosso organismo, no nosso corpo, dessa genética. E essa explicação tem base científica, não é achismo. Não é uma explicação sem contextualização. Existem muitos estudos. Você já ouviu falar sobre a epigenética? Já realizou alguns estudos? Há tempos atrás eu já comentei sobre alguns livros de epigenética. Trocamos ideia com algumas pessoas, amigos meus, falando sobre a questão da epigenética, até professores de química, né, de biologia, sobre essa questão da genética. Né? Chamou atenção para essas pessoas para a questão da formação delas. Né? E eu trago aqui como uma proposição, como uma atenção para a questão genética das nossas famílias, das mães, né,
pessoas como eu, que são mães, que são pais, né? Um pai acabou de entrar agora aqui. Então, falamos para todos os públicos. E esse histórico de doenças que não tem continuidade com algumas pessoas que tornam os hábitos diários, as atitudes, os rituais, estamos falando muito sobre rituais ultimamente aqui nesse perfil. Ontem falei sobre alguns cuidados, sobre alguns rituais que fazem diferença, que os estudos trazem como diferença na vida das pessoas. E você? Tem prestado atenção? Você que está aqui comigo no chat? Pode escrever se você tem prestado atenção nos seus hábitos, tem percebido como esse estudo da epigenética mostra que esses hábitos do dia a dia, rotina, pode transformar a genética? Aquilo que a gente trouxe, carregou como herança de pai e mãe? Compartilha comigo. Ou quem vai assistir depois dessa live, que eu vou deixar gravada, compartilha também nos comentários, para a gente ter uma interação e uma troca, ficar mais rico. Essa nossa conversa, esse nosso café. Mais um golinho? Antes que ele esfrie totalmente. Café é bom quente, né? Então, vamos continuar? Então, essa base científica de estudo sobre a epigenética mostra que está ao nosso controle. Nós temos controle sobre a epigenética, sobre o que fazemos. São nossas escolhas do dia a dia, da nossa rotina. E quem sabe aí é que está o problema. Depende da gente. Não depende de um médico acertar o remédio, do médico nos dar a saúde, nos trazer a saúde. Alguém cuidar da nossa vida. É a nossa escolha diária. São as nossas escolhas diárias. E como pais e mães de família, nós refletimos isso na nossa descendência, nos nossos filhos, nas escolhas que eles fazem. Porque o exemplo educa mais do que palavras. Certo, pais? A palavra epigenética significa literalmente acima dos genes. Importante, né? Estamos acima dos genes, estamos agindo sobre a genética. É o campo da ciência que estuda como o ambiente, como as emoções. Como a gente precisa cuidar do nosso coração, das nossas sensações, respirar fundo para voltar à calma, para equilibrar o funcionamento do nosso organismo. A alimentação, não descontar as emoções na comida. Um dos grandes males da sociedade atual, um dos problemas, né, particulares meus, nesse sentido. Estamos na luta. Percebemos já isso, temos a consciência de que comemos as emoções, então já é um passo à frente. E os hábitos? A pequena rotina do dia a dia, um café com calma, um skincare com cuidado, não passar o creme espancando o rosto, sendo calmo, tocando, trazendo consciência para o corpo, enquanto está preparando o seu skincare, está realizando seu skincare, está passando o seu hidratante preferido. E se ele for limpo, se ele não tiver a composição química que vai prejudicar o organismo, tá perfeito. É uma combinação ainda melhor. Então, tudo isso que a gente faz, o ambiente que a gente vive, as nossas emoções, a alimentação e esses pequenos hábitos, eles influenciam a maneira como os nossos genes se expressam. E, via de regra, a epigenética mostra que os nossos genes doentes, ruins, vão se expressar ou não, dependendo disso tudo que a gente vive. Do ambiente que a gente está, das emoções que provoca, da condução que faz para o organismo. Ou seja, não somos refém da genética. Você, eu, somos protagonistas da nossa saúde. E assim, se agirmos nesse sentido, realmente potencializamos a nossa saúde e o nosso bem-estar. Não é o DNA que determina tudo. São os interruptores. Tal qual o interruptor da lâmpada que está acesa aqui. Liga e desliga. No nosso organismo, o que comemos, o que sentimos e o que vivemos. Isso é um estudioso da epigenética que fala. Que são esses interruptores que vão ligar ou desligar o DNA. Bom ou o DNA ruim. Os genes bons ou os genes ruins. Para a epigenética agir e ter potencial de saúde, se estrutura em alguns pilares. Um deles é a alimentação, viva, natural e colorida. E cada alimento que entra no nosso organismo conversa com o nosso corpo e pode gerar energia ou inflamação. Já ouviu falar que existem alimentos inflamatórios? Aí depois a gente precisa tomar um anti-inflamatório, porque o nosso organismo está inflamado. Mas se continuar colocando aquilo que inflama, fica uma luta desigual. E o corpo padece, porque o que você
medica, pode trazer consequências, pode prejudicar outras áreas que estavam quietinhas, mas que precisam ser provocadas para ajudar no combate à inflamação do corpo. Então, o cuidado com a alimentação é muito importante e potencializa essa ação sobre os genes. O sono reparador. Quanta insônia existe na humanidade? É muito fácil perder o sono ou ter um sono ruim. É à noite que o nosso corpo escreve novas páginas. Olha que poético. E você precisa dar essa chance a ele. Que bonito pensar no sono, né? Como um momento do nosso corpo escrever novas páginas. Deixar aquelas para trás, não ficar com insônia, com ansiedade, que prejudica esse insônio, esse sono reparador, restaurador, e se preparar para um novo dia. Muito lindo. As emoções nutridas. A epigenética também acontece quando você perdoa, quando você se escuta, quando desacelera. Por isso esse café existe. Porque eu preciso desacelerar e eu compartilho com as pessoas do meu perfil. A paz interna é antídoto bioquímico. Olha, que fenomenal. O que você sente é um antídoto. Vamos pensar um pouquinho mais e tentar controlar as nossas emoções, nutrir boas emoções e agir sobre o que sentimos. É o nosso corpo, é o que a gente está provocando nele. Respiração e movimento é um outro pilar da epigenética. Respirar com calma, que controla até a ansiedade, que controla os batimentos, que traz a calma e o funcionamento normal. Para que apurar o nosso coração, fazer ele funcionar mais do que ele precisa, por uma emoção provocada, uma sensação, um ambiente ruim, uma forma de sentir ruim. Vejam como tudo está interligado, perceberam isso também? A paz, a calma, a respiração e o movimento. Colocar o seu corpo em movimento. O nosso corpo, nem que no outro dia, após a academia, você esteja meio que dolorido. Porque o seu corpo estava estagnado. E por essa estagnação, você interferiu. Você fez um movimento que vai promover no início dores, depois vai trazer bem-estar. Que sensação boa depois de uma caminhada, depois de uma academia, depois de movimentos. Então, 2 pilares importantes da epigenética. Respiração, consciente, com calma, todo mundo respira. Só precisa prestar atenção e respirar direito, profundo e consciente. E eu trago também, como mais um pilar, a aromaterapia e os óleos essenciais. São estímulos. O que é a aromaterapia? São estímulos provocados, né, no nosso organismo pelos óleos essenciais puros, que vão ativar sensações, que vão ativar áreas do nosso corpo, que vão trazer esse bem-estar, que vão ativar saúde, que vão ativar o melhor funcionamento. Trago mais um pilar, né, para essa ação sobre os genes. É mais uma possibilidade. E está muito difundida. É uma medicina bem antiga, não é um modismo atual, não é uma tendência atual, que está aí, à nossa disposição e que tem trazido muitos benefícios. E que podemos trazer para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa família, da nossa casa. A célula responde a sinais. O Wild Orange, um óleo cítrico, eleva o teu humor. Uma música como essa que estou ouvindo agora, também é um estímulo. Está provocando sensações. E existem muitas músicas que elevam a nossa energia. Elevam o estado de espírito da nossa mente e até do nosso corpo. A nossa mente conduz o nosso corpo. Se os sinais que a gente trouxer para o nosso corpo forem de medo, de tristeza, ele vai adoecer. Então, um óleo cítrico eleva o teu humor, te ajuda a tratar de forma mais alegre, mais leve as situações do dia a dia. Te traz sensações de amor, de perdão, de paz contigo mesmo. Aí o nosso corpo vai se curando. Provoque o seu corpo para ele se curar. Use os pilares, vamos usar, né, uma proposta para mim, primeiramente, e para você. Cuidar dos pilares da epigenética, daquilo que ativa a nossa saúde. Durante o meu estudo, durante a preparação desse café e do que eu venho propondo a mim mesma, eu organizei um PDF, um material
com contribuições de um ritual simples, que a epigenética não é uma palavra difícil, mas que representa a simplicidade das ações do dia a dia, dos rituais do dia a dia. E esse PDF você pode imprimir ou deixar salvo no seu celular. São pequenos gestos que têm grande impacto na sua biologia. O que tem nesse ritual? Acordar com gratidão e alongamento, a respiração profunda com óleo essencial, chá ou suco verde para limpar e ativar. Eu não tomo só café. Afirmações para o dia a dia, mais uma escolha de foco. Pausa do meio-dia, do meio do dia, enfim. Pausas, precisamos parar, nós não somos máquinas. Até mesmo as máquinas quebram, precisam de manutenção. Respirar mais, fazer um toque para o coração. O sono, né, que é um pilar importante, com óleo essencial e uma oração. Declarar o final do teu dia. Então esse ritual está preparado com muito carinho. E se você que está nessa live ou que vai assistir depois, quiser o PDF, escreve no direct, ritual. Daí eu envio para você. Tá ok? Muitas mulheres que estão aqui, que estão acompanhando a live ou que vão acompanhar depois, são mães. E a proposição que eu trago, que eu tento falar, né, todos os dias, para essas mães, para cuidadoras, para profissionais que trabalham com o cuidar, é a lembrança que a gente como mãe, como cuidadora, como profissional de cuidar, ou todas as profissionais, mulheres, mães, antes de pensar no cuidar, no estar com a família, antes de cuidar desse mundo, a gente precisa cuidar da gente mesmo, porque se a gente não está bem, como vamos cuidar do outro? Que cuidado vamos promover? A epigenética também acontece quando você diz, hoje eu me priorizo, nem que seja por 5, 10 minutos. E me diz então, qual é o seu ritual de cuidado? Compartilha comigo quem está agora ao vivo. Conta aqui nos comentários ou depois na live. Vamos fazer essa live uma roda de partilha? Partilhar qual é o cuidado diário que você tem desenvolvido, às vezes sem muita consciência, né? Prestar atenção um pouquinho mais, realizar mais com consciência. Vai ser transformador da sua biologia, da nossa biologia, né? Todas as quartas-feiras, às 9 horas, eu estou aqui, com um pouquinho do que eu me propus a observar para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha casa, e que eu compartilho com vocês. Você quer compartilhar o seu ritual? Escreva no chat, agora. Enquanto eu envio mais um pouquinho dessa live para mais pessoas. Sempre é bom, né? Algumas pessoas estarem com a gente, até dentro da sua disponibilidade, né? Às vezes o trabalho não permite que a gente esteja ao vivo. Para quem conseguiu estar ao vivo aqui comigo, carregou o seu café, o seu chá, ou até o seu chimarrão, a sua água, não esqueçam de beber água. Ela faz parte da nossa biologia, somos 75% pelo menos de água. Tudo que falamos, esperei uma troca, e você pode contribuir nos comentários. Quero encerrar agradecendo a quem esteve aqui comigo, a quem vai estar depois acompanhando, e pensar em uma frase final, um convite. Te desafio até a próxima quarta, até o próximo café, a escolher um ritual. Uma coisa de cada vez. Escolher esse ritual e repetir por 3 dias. Mas fazer com consciência. E observar o que aconteceu. Depois, volta aqui e me conta o que você sentiu, como você se sentiu, qual o ritual que você escolheu. E a próxima live, me programei para falar sobre uma sequência da epigenética e a infância e os nossos filhos. Como criar filhos com saúde emocional e equilíbrio físico desde cedo. Quiçá consigamos, né? Obrigada pela participação. O seu corpo está escutando tudo o que você faz. Ele é seu maior companheiro, ele não te abandona. E ele não é seu inimigo. Ele está esperando comandos de amor. Comandos que geram paz, que geram saúde, que geram bem-estar. Não espere de outras pessoas comandos para a sua saúde. Não dá para contar com um medicamento para salvar a nossa saúde. Dê comandos de amor, de cuidado, de paz, de saúde para o seu organismo. Citei alguns comandos, alguns pilares da epigenética. Você pode acompanhar nessa live, que toda quarta-feira estamos aqui, fica gravada, está sendo organizada num destaque, daqui a pouco fica prontinho. E o convite de hoje é, escolha, até a próxima quarta-feira, até o próximo café, escolha um ritual.
e repita por pelo menos 3 dias. Depois me conta qual o ritual escolhido e como você se sentiu. Como você se priorizou e o que isso representou na sua vida e na vida da sua família, que são as pessoas que realmente importam. A vida importa a sua e a dos seus familiares. Um bom dia para todos que estiveram aqui. E a epigenética está nas nossas mãos, acima dos genes. E o que pode ajudar para que estejamos acima desses genes? Uma boa reflexão para este dia, para esta semana. E te aguardo no próximo café. Gratidão.